Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo que visa ensinar técnicas de estatística e de psicometria a partir da utilização de softwares. E hoje eu vou falar sobre regressão em psicologia, já utilizando esse artigo aqui que saiu agora, em 2016. Esse artigo é muito interessante porque faz a regressão a partir do SPSS, só que com uma ferramenta complementar, com uma ferramenta externa, que a gente chama às vezes de ADIM, algumas pessoas chamam de macro e por aí vai. Essa ferramenta externa nos permite fazer regressão com moderação e mediação, e mais aqui embaixo do artigo, e também eu coloquei no Word, ela ensina como fazer isso e onde conseguir esse arquivo externo. Bom, primeiro, graças a Andrew Hayes, a gente consegue ter isso no SPSS, e o passo a passo para que a gente consiga baixar esse programa e instalar no SPSS está aqui nesse Word que eu vou mostrar para vocês. Bom, o primeiro passo é executar o SPSS como administrador. Isso não é difícil, basta clicar com o botão direito no SPSS e vai aparecer uma listinha de opções que você pode exercer e você manda executar como administrador. Sem isso não vai rolar. O segundo passo é baixar o Process. Para baixar o Process eu já deixei aqui aberta a janela. Está aqui, esse é o endereço para que a gente baixe o Process. E o Process é que vai permitir que a gente utilize o SPSS com essa ferramenta externa, que no caso é a regressão com moderação e mediação. E você deve estar se perguntando, mas, pô Luiz, o que é isso de moderação? O que é isso de mediação? E se você não sabe o que é regressão, nem adianta continuar. Volta naqueles primeiros vídeos do nosso canal e tenta estudar esse conteúdo, porque o objetivo aqui é muito mais técnico do que teórico. Mas uma vez que você baixa o Process, você abriu o SPSS como administrador, e eu tenho aqui um banco de dados que eu já expliquei no vídeo anterior sobre uma corrida que as pessoas fizeram depois, os estagiários aqui da PUC correram atrás desses maratonistas para saber o quanto eles relatavam de dor naquele momento, e nós coletamos também naquele momento algumas variáveis sociodemográficas, como sexo e algumas outras coisas. Bom, para instalar o Process não é nada difícil, você já baixou um arquivo zip, você dezipa esse arquivo, e depois você vem aqui nessa parte de cima, a gente tem diversas coisas, transformar, analisar e por aí vai. Aqui no utilitários, é que lá embaixo a gente vai conseguir ter essa caixa de diálogos personalizadas. Essa caixa de diálogo ela vai permitir que a gente instale o Process. Vou clicar aqui. Eu já tenho o Process baixado aqui no meu SPSS, está no meu desktop, então se a gente olhar aqui no meu desktop, eu sou muito desatento, então deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Tem o Process, bom, em algum canto ele está aqui, e o que eu preciso fazer é achar esse arquivo aqui, essa extensão aqui, SPD. Quando eu acho essa extensão, não vou abrir porque ele já está instalado, ele vai deixar que eu instale o Process, e vai aparecer essa mensagem. Bom, essa mensagem aqui mostra que ele foi instalado. E agora, de posse desse meu banco de dados, eu vou mostrar o que seria uma regressão com moderação e mediação. Eu deixei aqui também uma espécie de esquema que facilita a visualização entre moderação e mediação, e também explicita as diferenças entre essas duas coisas. Daqui a pouco eu vou chegar lá, mas vamos partir do início. No primeiro momento, se eu quisesse saber o quanto dor é explicada pelo sexo do participante, se vocês não lembram dessa pesquisa, é uma pesquisa que os estagiários correram atrás dos maratonistas, e esses maratonistas eles avaliavam a sua experiência naquele momento de dor em 0 a 10. 10 é uma dor insuportável, 0 é dor nenhuma. Eu quero saber o quanto o sexo explica a dor. Na verdade, o quanto uma variável independente explica essa variável dependente. No caso, a VI é o sexo, a VD é a dor, e isso, de uma maneira bastante simples, é um modelo de regressão. Aqui no SPSS, eu posso vir em regressão, e nesse momento eu vou ter uma nova opção, que é o Process, by Andrew Hayes. Eu não vou abrir ele nesse momento, eu vou pedir uma regressão linear. E nessa regressão linear, eu já tinha feito aqui algumas coisas. Eu vou simplesmente pedir o quanto a dor, a minha VD, é explicada pelo sexo desse participante. Ao clicar em OK, eu vou pegar, lembrando que a nova regressão são basicamente irmãos chifópagos. Nesse momento eu não vou fazer essa diferenciação, eu vou simplesmente copiar essa minha tabela
do meu modelo e passar aqui para o nosso amigo Excel. Bom, aqui eu sei que tem uma relação entre sexo e explicando essa minha VD, que é a dor, onde é uma relação estatisticamente significativa, 0,015, lembrando que menor do que 0,05 eu considero estatisticamente significativo, e meu sexo ele foi definido aqui no meu banco de dados como 1 e 2. Aqui sexo no meu banco de dados, 1 é homem, 2 é mulher. Uma vez que se nós fizermos todas as equações matemáticas da regressão, considerando 1, a gente não vai ter grande coisa para falar disso aqui, mas como eu fiz 1 e 2, no caso, esse valor aqui que eu acabei de colar no meu Excel mostra que mulheres sentem menos dor do que os homens em relação à sua experiência narrada naquele momento. Então, mulheres têm menos dor do que homens e isso é uma relação estatisticamente significativa, ao passo que ela é menor do que P. P, por padrão, é 0,05. Bom, esse é o primeiro momento. Eu vou fazer um segundo momento. Eu quero saber o quanto, se eu fosse colocar aqui uma equação, seria o quanto dor é explicada por um beta zero mais sexo mais um erro. Esse é meu modelinho para escrever essa equação. Agora eu quero saber não mais o quanto sexo explica a dor. Eu quero saber o quanto a dor é explicada não mais pelo sexo, mas sim pelos quilômetros que a pessoa correu. Por um certo descuido dos estagiários aqui da PUC, eles pegaram pessoas que correram tanto 6 km como 21 km, uma meia maratona, e 42 km, que realmente é uma maratona. Não tem problema, a gente trabalha com o que tem e a gente faz de um limão uma limonada. Então aqui pegando a regressão linear, eu vou tirar o sexo e vou colocar a quilometragem. Lembrando que quilometragem é 1, 2 e 3. E se você já viu nos outros vídeos, você sabe que o SPSS ele não faz, apesar de parecer que ele faz uma separação dessas três variáveis, como se criasse dummies para essas variáveis 6, 21 e 42, ele não faz. Então a nossa análise de quilometragem vai estar incorreta. Mas vamos lá, vamos esquecer isso porque no vídeo anterior eu já expliquei. Bom, explica 13% da variabilidade. Eu vou copiar isso daqui, vou jogar no nosso amigo Excel um pouquinho mais aqui embaixo. E agora eu estou querendo saber o quanto a quilometragem explica a dor. Bom, de uma maneira bastante simples, e veja o vídeo anterior, porque o que eu vou falar agora não está correto. Com maior a quilometragem que a pessoa faz, maior é a dor que ela relata. Não está correto porque aqui tem 6 km, tem 21 km, tem 42 km. A distância entre esses postos é muito distante, ela é muito diferente entre um e outro. Então, essa minha explicação como uma regressão normal, com 1 km a mais significa 1,751 dor a mais, está incorreta, mas vamos deixar dessa forma. Veja, por gentileza, os outros vídeos, onde eu falo justamente desse banco de dados, dessa relação. Então, aqui se eu fosse criar o meu modelinho de regressão, seria a dor, que é a minha variável explicada, ela está sendo explicada pela minha variável independente nesse momento, que é a quilometragem mais um valor, que eu não sei que é o valor de erro. Beleza. Opa, acho que eu fiz alguma... Normalmente eu faço esse tipo de erro aqui no Excel. Então aqui eu tenho duas variáveis, que é uma variável é o sexo do participante, outra variável é a quilometragem do participante, e aqui eu vou abrir o tutorial. Bom, o que é um efeito de moderação e o que é um efeito de mediação? E logo aqui embaixo eu vou deixar, como sempre faço, esse arquivo no nosso site, no site da Nova, e vocês podem verificar passo a passo para vocês terem mais informações sobre essas duas técnicas. Vamos imaginar que eu queira saber, isso aqui é sempre Y, tá? Isso daqui é sempre X. Regrinha de estatística, Y, variável dependente, X, variável independente. O quanto a classe social de uma pessoa interfere, causa a frequência de exames médicos. Eu não sei, mas eu sei que a classe social ela atua diretamente na realização de exames médicos. Esse exame médico é medido de uma forma e a classe social também é medido de uma forma. Normalmente é pela renda que a pessoa ganha. Bom, eu sei que isso aqui tem um efeito direto, mas eu posso hipotetizar que tem uma variável, que eu vou chamar aqui de variável Z, que interfere essa relação, podendo aumentar ou diminuir
a força dela e também a direção dessa relação. Nesse momento, eu tenho um efeito de moderação. Então, se eu for considerar a idade do paciente, eu vou ter que fazer com que a classe social ela explique exames médicos, mas também considerar uma interação entre a classe social e a idade. Isso daqui é um efeito de moderação. No caso, a idade é um moderador, que ela pode tanto criar, que ela pode tanto aumentar quanto diminuir a relação dessas duas variáveis. Bom, eu coloquei aqui embaixo o que seria uma regressão simples. Tendo f de x igual a y, x é sempre minha variável independente, que aqui nesse meu exemplo é classe social. A variável dependente é a realização de exames médicos. E se eu fosse criar meu modelinho de regressão, a dor, ou y é igual a uma constante, beta 0, mais beta 1, classe social. Mais um valor que eu desconheço, que é o valor de erro. Aqui eu teria uma explicação dada por apenas uma variável numa regressão simples. Se eu fosse fazer uma regressão múltipla, novamente, x é minha VI, y é minha VD, ou meu outcome aqui, e aqui os exames eles estão sendo explicados. Sempre eu tenho essa constante, quase sempre eu tenho essa constante, tá bom? Mas sempre eu tenho esse erro. Eu aqui agora adicionei duas variáveis nessa minha regressão múltipla, onde beta 1 é classe social, beta 2 idade. Bom, e cadê o efeito de moderação? O efeito de moderação vai se assimilar, vai ser exatamente igual a como se eu estivesse realizando uma ANOVA com uma interação entre essas duas variáveis. No caso, eu tenho não dor, mas tinha feito algumas outras coisas. Exames médicos, ele é explicado por uma constante, ou beta 0, mais um beta 1, que é a classe social daquela pessoa, o beta 2, que é a idade que essa pessoa tem, então a idade que essa pessoa tem, e uma interação entre a classe social e a idade. Vamos ver? O analfabetismo está cada vez maior. Mais um valor que é o erro, é um valor desconhecido. Isso nada mais é, parece que eu estou menosprezando isso, não é isso? Mas isso é a mesma coisa que uma nova multifatorial com interação. No caso, a interação é entre essas duas variáveis, a classe social e a idade. E eu vou ver o quanto essa interação, primeiro, se ela existe ou não, enquanto ela interfere nessa minha relação, que agora a gente sabe de uma maneira um pouquinho melhor, que é uma relação permeada por um efeito de moderação. Bom, mediação é um pouquinho diferente. A mediação é uma outra variável que ela não vai interferir diretamente nessa situação. A gente tem um preditor e agora sim, só pegando o meu banco de dados. O meu preditor é quanto sexo interfere na dor. Aqui eu já sei que mulheres sentem menos dor do que homens. Mas será que os quilômetros que as pessoas correram, 6, 21 e 42, exerce algum efeito de mediação entre esse meu outcome, entre essa minha dor? O máximo é, se exercer um grande efeito de mediação, essa minha relação aqui vai zerar. Entre preditor entre VI e VD não vai ter nada, vai ser zero o meu coeficiente. A gente vai ver que não é assim. Mas esse daqui é o shape da minha mediação. E é isso que a gente vai ver agora. Novamente, eu volto aqui para o meu SPSS. Aqui no meu SPSS ele me permite algumas coisas, lembrando que analisar é basicamente onde nós fazemos quase que tudo no SPSS. Aqui eu vou na regressão e vou pedir o process. Bom, já tinha setado algumas coisas, então vamos lá. A minha variável independente vai ser o sexo do participante. A minha variável de mediação vai ser a quilometragem que ele correu. E minha variável dependente vai ser a dor. E aqui eu tenho uma série de opções que vocês vão ler no livro dele. Voltem para o site, vejam o livro dele, comprem. É muito importante ter livros. Aqui a gente tem diversos modelos. O modelo mais utilizado é o modelo 4, que é o primeiro modelo de mediação. O modelo 1 é um modelo de moderação e por aí vai. Então eu quero uma mediação, por isso eu estou no modelo 4. Eu quero saber o efeito mediador de quilometragem em dor. Vou tirar esse zoom. Aqui eu tenho, primeiro, as informações de quem é. Se você não sabe também quem é o Reis, volte para o início do jogo, porque você perdeu. Aqui tem algumas opções em relação ao próprio programa, o que ele faz. Ele nos permite um bootstrapping, que é ótimo, mas eu vou tirar isso para não fazer com que fique muito devagar.
Aqui tem diversas opções, mas eu vou, tipo, straightforward, eu vou direto. Aqui eu quero saber o quanto dor é explicada por sexo, sabendo que há, ou pelo menos querendo saber se há algum efeito de mediação de quilometragem. Bom, eu estou no modelo 4, o modelo 4 é o modelo de mediação, e lá vai. Quando eu clico aqui, o meu SPSS vai começar a rodar. Esse daqui é a carinha que ele tem, então ele mostra primeiro algumas coisas simples, e a gente tem que esperar e pronto. Eu vou pegar isso aqui e vou copiar. Vou colocar aqui no Excel do ladinho. Bom, beleza. Esse é o meu modelo 4, onde a minha variável dor está sendo explicada pelo sexo. Agora, eu quero saber se quilometragem tem algum efeito de mediação. Tem um pouquinho de gente, tem 64 pessoas, e o meu modelo é um modelo estatisticamente significativo, está aqui, tem até bastante, é um estatisticamente significativo legal, é bastante robusto, é bem menor do que 0,05, explica 17% da variabilidade da dor com essas duas variáveis. A primeira coisa que ele faz é uma regressão simples, onde, se não me engano, ele tira da dor o sexo, uma regressão, de quilometragem da dor. Então está aqui essa regressão simples e eu vou mostrar como ele chegou aqui nesse valor. E daqui a pouco ele faz o sumário desse meu modelo. É um modelo que continua estatisticamente significativo. Agora eu tenho duas variáveis incluídas nesse meu modelo, explica novamente 17% da variabilidade e agora continua com maior a quilometragem, maior o relato de dor do participante. E com o sexo feminino, novamente relata menos dor do que o sexo masculino. Agora você vai perguntar, Luiz, isso daqui é estatisticamente significativo? Bom, para sexo nós já sabemos que não. Sexo não é estatisticamente significativo nesse meu modelo, mas quilometragem é. Repara só que quilometragem, o valor de P é menor do que 0,05, é 0,03. Agora, qual que é o efeito direto de X? Eu vou subir um pouquinho. Qual que é o efeito direto de X em Y? Lembrando que X, nesse nosso modelo, é o sexo. O efeito direto é esse, estatisticamente não significativo. E qual que é o efeito indireto de X em Y? O efeito indireto é esse, mas como nós já sabemos que é estatisticamente não significativo, isso não nos diz grande coisa. Mas isso nos diz bastante em relação a novas técnicas, não novas, né? São técnicas até bastante antigas, mas que elas começaram a ser aplicadas mais recentemente. Isso nos dá todo um leque de opções, e agora eu vou fazer uma coisinha para vocês perceberem. Repara só que no primeiro momento, ele tem essa minha constante aqui é diferente das outras de regressão simples que eu fiz. Eu fiz uma regressão de quanto a dor é explicada pelo sexo, e eu fiz uma regressão de quanto a dor é explicada pela quilometragem. E essas duas constantes, 1.3 e 7.6, são totalmente diferentes dessa daqui. E talvez você esteja se perguntando como é que o cara chega nessa regressão aí, nessa regressão com mediação. Bom, vamos chegar nela lá. Se eu fizer uma regressão onde a minha fizer uma regressão de quilômetro em sexo, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui meu modelo, e esse meu modelo de quanto quilômetro é explicado por sexo, eu vou copiar aqui no meu Excel do ladinho. O quanto meu quilômetro é explicado por sexo. E, estranhamente, foi exatamente esse modelo que ele fez logo de cara para conseguir chegar, repara só, aqui e aqui, para conseguir chegar a um modelo com mediação. Então, aqui eu tenho a constante que é exatamente igual a essa, eu tenho o sexo, que é o beta-sexo, que é exatamente igual a esse, com maior o sexo, no caso maior que eu digo 1 e 2, ou de 1 homem, 2 mulher, menor a dor que a pessoa sente. E se eu continuasse fazendo regressão atrás de regressão, eu ia chegar a esse modelo. O que isso quer dizer? Primeiro, estude teoria. Sabendo teoria, você sabe o passo a passo por detrás dessas técnicas todas. E depois aqui ninguém sobe até o 30º andar de escada. Então instale essas extensões todas para o SPSS, porque elas vão te ajudar bastante a ter uma vida mais fácil em relação à análise de dados. Esse meu banco de dados é um banco de dados bastante interessante, que ele mostra realmente que com mais quilômetros as pessoas correm, mais dor elas sentem, e com maior o sexo dela, no caso 1 e 2, mulheres sentem menos dor do que homens.
O segundo passo que nós fizemos nessa nossa pesquisa é entrevistar essas pessoas depois de 6 meses, porque nós temos a hipótese que eventos positivos, mesmo que sejam muito dolorosos, eles são esquecidos depois de algum tempo. Então é isso que a gente vai ver. Não sei se a gente consegue publicar esses artigos todos, uma vez que quando a gente manda artigos para a área de psicologia, as pessoas falam o seguinte: bom, tá muito legal, tá muito bacana, dá para perceber que mulheres sentem menos dor do que homens. Mas o que será que passou na cabeça daquele participante para que elas sintam menos dor do que os homens? Então, o que esse número quer falar? Bom, como aqui ninguém é xamanista, a gente não consegue explicar isso e muitas vezes nossos artigos são rejeitados por faltar essa interpretação espúria que eles querem dos números. Mas, de toda forma, esses artigos todos eles serão divulgados a partir do site da Nova, do IBNEC e do IBNeuro. E lembrando que esses docs e essas informações todas também estão no nosso site. E aqui, como eu falei, queria falar, tem uma diferença clara entre moderação e mediação. Essa diferença eu tirei desse livro aqui do Barron e do Kennedy, de 1986, então é uma coisa bastante antiga. De uma maneira bastante genérica, a moderação ela afeta a direção ou a força da relação entre uma variável independente e a variável dependente. Voltando aqui, a moderação ela pode alterar a direção e aumentar ou diminuir a força entre uma variável independente e uma variável dependente. Então, no caso, a classe social, ela vai ser, entre aspas, atrapalhada, vai ter um efeito de moderação em relação à idade. A idade vai atrapalhar essa relação, ou seja, essa relação não é tão direta, ela é moderada. Voltando um pouquinho mais embaixo, já a mediação é a relação entre o preditor, entre a variável independente e a variável dependente, e como eventos externos podem explicar coisas psicológicas, a significância psicológica. E o exemplo que eu dei, não é nada criativo meu, foi justamente do livro do Reis, que é uma variável, uma variável de moderação, uma variável de mediação, onde ele coloca aqui a classe social e a frequência de exames de seio, elas podem ser vistas a partir de uma moderação de idade. E a educação ela pode ser uma variável mediadora dessa relação. Bom, lembrando, isso daqui é mais um oferecimento da Nova, do IBNEC e do IBNeuro. E voltando aqui, esse é o sitezinho onde você vai baixar o Process do Andrew Reis. Um forte abraço a todo mundo e até o próximo vídeo.